regozijados do Senhor, porque Ele vos dará em justa medida, Senhor, a chuva, a chuva, a chuva, a chuva, a chuva, a chuva. As eiras se encherão de trigo. Venho entregar meu coração a ti, como uma oferta de amor a ti, Senhor. Venho entregar meu coração a ti, Senhor, como uma oferta de amor a ti, Senhor. Eu venho entregar meu coração a ti, como uma oferta de amor a ti, Senhor. Eu venho entregar meu coração a ti, como uma oferta de amor a ti, Senhor. Eu me prostro diante do Rei, eu me consagro, somente a ti eu te entrego. Eu te entrego minhas coroas. Eu renuncio o meu querer, o meu querer, só por ti, o meu querer. Oh, eu me prostro diante do Rei, diante do Rei, eu me consagro, Pai, nós queremos te agradecer pela vida da Bispa Joyce, Senhor. Te agradecer pela vida da tua serva, pelo fato dela colocar a própria vida dela, deixar a família muitas vezes para te servir, Senhor. O Senhor vem estar acrescentando graça, acrescentando em bênçãos espirituais, bênçãos familiares, bênçãos financeiras, bênçãos ministeriais, ó Pai. Que ela venha estar cada dia mais, ó Pai, crescendo em tua presença e levando outros a crescerem também. Nós te agradecemos e confiamos a vida dela em tuas mãos agora, em nome de Jesus. Amém. Shalom, boa noite. É um prazer, uma alegria nós estarmos aqui com vocês. Pastor Eduardo fez um convite para mim em fevereiro do ano passado. Eu não pude estar, mas os nossos caminhos e veredas, quem conhece é o Senhor. Amém? E Ele sabe a hora e o momento certo onde nós vamos estar e onde nós podemos atuar através do seu poder e através do seu Espírito. Nesta noite, o Espírito Santo, eu creio que já falou através da louvor e da adoração. E nós, como filhos de Deus,
somos responsáveis em atrair a glória de Deus. Eu e você somos responsáveis em atrair a glória de Deus. Num culto, numa celebração, em qualquer lugar, a Bíblia diz: onde estiverem 2 ou 3, ali eu estou. Então Jesus já está aqui, amém? E Ele é o artista principal dessa noite. E é Ele que, através da minha vida, da minha boca, vai falar para a vida de vocês. E eu quero começar profetizando na vida de cada um de vocês. Em 1 Coríntios 2, 9 e 10 diz: o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso o que Deus preparou para aqueles que o amam. Quantos amam aqui Jesus? Então, nós ainda estamos sendo, o Espírito de Deus ainda está preparando grandes coisas. E o Espírito de Deus, ele é responsável em operar na minha vida. O Espírito de Deus é responsável em operar na sua vida. E o Espírito Santo, ele examina tudo, até os planos mais profundos na nossa vida e no nosso coração. É o Espírito Santo que examina. E hoje o Espírito Santo, eu tenho certeza que vai estar examinando a sua vida. A nossa palavra hoje é: o chamado de Deus nos transforma. O Espírito de Deus, ele nos chama de uma maneira diferente. E cada filho de Deus é chamado de uma maneira diferente. A maneira como Deus chamou o pastor Eduardo, a maneira como Deus chamou a sua esposa, a maneira como Deus lhe chamou, a maneira como Deus me chamou é totalmente diferente. Nós somos filhos de Deus diferentes. E isso já começa uma coisa muito impactante na nossa vida, porque nós não somos iguais. A nossa diferença fará diferença nesse mundo. Eu e você fomos chamados para um propósito específico. Eu e você temos uma vocação. E a nossa vocação, ela é celestial. Ela não é aqui da terra. E ela não está parecida com nada aqui da terra. Então, quando as pessoas começarem a lhe ver diferente, não se preocupe, porque é o poder de Deus na sua vida que vai fazer a diferença aqui na terra. E eu e você somos homens e mulheres do céu, chamados para uma obra específica aqui na terra. Assim como aqueles homens de Deus, grandes homens de Deus, da palavra de Deus, Abraão, Isaac, Jacó, Daniel, Débora, aqueles homens de Deus foram chamados. Eu e você somos chamados da mesma maneira. E eu quero dizer para vocês uma coisa muito interessante. Quando Deus chama um homem e uma mulher de Deus, somente Ele, através do Espírito Santo, tem poder de nos capacitar para esta obra. Eu sei que muitos de vocês aqui, eu também tenho tido experiências fabulosas em Manaus, em tantos lugares, no mundo inteiro. Mas uma das coisas que mais tem me chamado a atenção nesses últimos tempos, nesses últimos dias, é que a vinda do nosso Senhor Jesus está próxima. E nós, como filhos de Deus, precisamos nos preparar. A igreja do Senhor Jesus tem que se preparar para a grande vinda do nosso Senhor. E vocês são filhos que Deus colocou nesta terra, na nação dos Estados Unidos. Eu sou filha do Brasil e lá é a minha função. Lá Deus me elegeu para algo específico, mas Deus chamou vocês para esta terra. E vocês não podem estar nessa terra só de passagem.
Vocês não podem estar nessa terra só para ganhar dinheiro. Isso está fora da vida de qualquer homem e mulher de Deus. Porque quem sustenta homem de Deus e mulher... Pode dar um aplauso ao Senhor Jesus. Não é dinheiro dessa terra que nos sustenta. O que nos sustenta são as obras que praticamos aqui na terra. Nós que somos filhos, somos sustentados por uma obra, por algo específico de Deus do céu. E aí você, hoje, eu quero dizer coisas muito simples e coisas verdadeiras para vocês. E eu não vou passar muitos panos quentes. Pastor, quanto tempo eu tenho? 4 horas, 5 horas, tá bom. E eu vou dizer algumas coisas que eu acho que vai ser algo na vida de vocês que vai mudar verdadeiramente. Quando Deus trouxe vocês, muitos de vocês, para esta terra, eu quero dizer para vocês que vocês foram trazidos a esta terra para prosperar. E prosperar, a nossa prosperidade, ela não está ligada a dinheiro, ela está ligada numa alma próspera. Quando nós possuímos uma alma próspera, as coisas ficam diferentes. Porque a pobreza, a miséria, a desgraça está ligada à nossa alma. Quando Jesus nos resgata do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, Ele nos resgata com um princípio: nos tirar do mal, da malignidade, da perturbação, da pobreza, da miséria, para nos colocar num reino que prospera emocionalmente, financeiramente, espiritualmente. Somos filhos chamados para prosperar em todas as áreas. Então nós não temos que nos preocupar apenas com uma área. Eu sei que hoje vocês estão numa nação que muitos dessa nação fazem dela apenas uma nação que fala de dinheiro. A primeira vez que eu vim aos Estados Unidos, que eu tive a oportunidade, porque o meu visto foi negado 3 vezes, glória a Deus, aleluia. Mas quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, uma coisa eu fiquei impressionada. As pessoas aqui parece que tudo que gira em torno delas está ligado ao dinheiro. E eu quero dizer para vocês, como filhos de Deus, a pior raiz, uma das piores raízes na nossa vida é o dinheiro. Porque muitas vezes nós estamos ligados a situações, a coisas que tudo gera o dinheiro. Mas nós somos filhos de Deus que precisamos ter na nossa mente. Precisamos ter o entendimento que nós somos chamados aqui na terra para fazer a obra específica. Porque nós somos vocacionados. Nós somos filhos e filhas espirituais. E a Bíblia nos diz isso. Em 2 Samuel 7:11. E eu quero dizer para vocês, a nossa vida, quando Deus nos chama, quando Deus chamou Adão, quando Deus lhe chamou, Ele tem algo específico na sua vida. E nós, como filhos de Deus, precisamos entender qual é o nosso lugar. Você sabe aquelas pessoas que estão aqui em Dallas, estão em tantos lugares no Brasil, mas parece que não sabem de onde vem, para onde vai, qual é a parada de hoje, qual é a parada de amanhã? Não sabem. São pessoas que precisam ser libertas na alma, porque elas não sabem por onde elas estão caminhando. E essas pessoas, elas sempre têm algo na vida delas que marcou, que registrou uma história de vida difícil. E a melhor maneira de filhos de Deus serem curados é se expor. Sabe quando as pessoas, quando a gente está falando algumas coisas na vida dela, que ela diz, não, esse assunto não toca nesse assunto, eu não quero saber sobre esse assunto agora. E a gente diz, por que não? Porque isso me traz lembranças. A Bíblia diz, esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo. Ninguém sofre de amnésia.
nós não sofremos de amnésia. Não dá para esquecer o passado. Não dá para esquecer o que eu fiz 10 minutos. Não dá para esquecer o que eu fiz 1 hora. Nenhum ato, nenhuma atitude, bom ou ruim, não dá para esquecer. É verdade ou mentira? É verdade. Nós não sofremos de amnésia. Mas o tempo e o espaço de Deus, Ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esquecer é tomar a decisão, é seguir um caminho novo. É a mesma coisa que arrependimento. Você sabe quando você peca? Você sabe quando você erra? O que faz validar arrependimento não é o teu choro. Esquece choro. O que faz validar o arrependimento é uma nova atitude. É isso que valida o arrependimento. Choro não valida nada, porque eu posso chorar muito e depois estar praticando as mesmas coisas. Mas o arrependimento, o que valida o arrependimento é uma atitude. E aí, quando eu tenho a atitude correta como filha de Deus, eu tomo uma posição. E a posição que eu tomo é esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação celestial. O que é a vocação celestial? É cumprir o propósito do coração de Deus. Aí eu vou me esquecendo de tudo. Isso aqui não é bom para mim, isso aqui não é bom para mim, isso aqui não é bom para mim. E eu vou seguindo o alvo que Deus quer na minha vida e na sua vida. É seguir o alvo. Um dos maiores segredos no cristianismo se chama a palavra permanecer. Porque a coisa mais difícil é permanecer. Passamos por tantas situações em Manaus, tantos desafios, porque são milhares e milhares de ovelhas com cabeças diferentes. E nós que somos pastores, muitas vezes estamos precisando mergulhar o nosso coração, a nossa vida em Deus. Porque eu quero dizer uma coisa para vocês. Sabe qual é a diferença de pastor para ovelha? É que o pastor tomou o conhecimento de que ele foi chamado para pastorear ovelhas. Mas nós passamos pelas mesmas tentações. E quero dizer, queridos, o Senhor veio, não foi só para nos salvar, mas foi para nos santificar. E a santificação na nossa vida, ela precisa ser diária. Todos nós fomos chamados e nós temos uma função específica no reino de Deus. E hoje eu quero lhe perguntar qual é a sua função no reino de Deus. Eu te garanto que não foi para gastar beleza. Não é verdade? Eu pensei que a minha função era essa, pastor. Mas eu me confundi com ela. A nossa função não é essa. Nós temos uma função. Nós temos uma vocação celestial. Qual é a tua função? É cantar? Canta! Canta porque os males espantam. É adorar? Adora com todo o teu ser, com todo o teu coração, com tudo que tu tens. É pregar? Prega com tudo. É ajudar o teu próximo? Ajuda com tudo. Tem gente que foi chamado só para servir o pastor Eduardo. Glória a Deus, querido. Maior é aquele que serve. Tem gente que nasceu com o dom do amor. Ele ama tudo, né? Ama o feio, ama o bonito, ama cachorro, papagaio, periquito, ama tudo. Ama a gente fedorenta, ama a gente... E ama tudo, né? Principalmente nesse discipulado, né, pastor? Tem uns que se esquecem, né, de algumas coisas debaixo do braço, se esquecem de um perfume, se esquecem de muitas coisas. E nós temos que abraçar essas pessoas. Nós temos que estar ali com elas. E eu quero dizer para vocês que tem pessoas que nasceram com esse dom. Eu sou diferente. Você é um ser diferente. Então as funções que Deus nos entrega é de acordo com aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Então não adianta você ficar, bem, eu vou pregar como fulana ou como fulano. Não adianta, você tem que ser quem você é. E você sabe quem está dentro de você? O grande eu sou. Então você chega e diz, eu sou. E você é o quê? O eu sou vive dentro de nós. Ele diz que está dentro de nós. Não sei como é que ele conseguiu. Mas ele conseguiu. Ele vive dentro de mim. Ele vive dentro de você. Então ele é uma pessoa diferente. Nós podemos ser filhos diferentes da parte de Deus. Quando o Senhor chamou a Davi, ele teve uma função específica para Davi. Chamou Davi para ser um homem de
guerra. Qual é a sua função? Deus lhe chamou para quê? Qual é o seu ministério? Para que Deus lhe chamou? Hoje vocês têm que sair daqui com o entendimento. Deus me chamou para quê? Para isso. Deus nos chamou para nós ganharmos vidas. Queridos, não precisa de esforço para ganhar vida. Precisa de estilo de vida. Viver a palavra. Viver a vida de Deus. Quando eu vivo a vida de Deus, quando eu caminho como Jesus caminha, quando eu falo como Ele fala, quando eu ajo como Ele age, todo mundo é atraído por mim. Por quê? Porque as pessoas veem Deus na minha vida. O que vai atrair as pessoas na sua vida é a vida de Deus em você. A visão celular no governo dos 12 nada mais é do que uma estratégia de crescimento para a igreja. Mas a visão celular não é Jesus. Jesus é outra coisa. Jesus é vida, Jesus é poder. Eu posso ter a visão, posso ter a metodologia e não acontecer nada. Nós temos que captar o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus é que opera em nós tanto querer quanto efetuar. É Ele que opera. Então eu não tenho que me preocupar como filha, como filho de Deus. Como é que eu vou ganhar fulano? Como é que eu vou ganhar cicrano? Com vida. Com vida. Com atitudes. É assim que nós vamos ganhar. Nós que somos chamados para uma obra específica, eu quero dizer para vocês, hoje Deus quer falar profundamente ao coração de vocês. Filhos, te chamei para essa função. Te chamei. Em 2 Samuel 7, a mensagem de Davi para Natã foi tremenda. O rei Davi conseguiu controlar completamente o seu reino e o Senhor Deus o livrou de todos os seus inimigos. Nós temos uma função na terra. Eu não sei qual é a tua função, mas hoje você precisa entender e pedir do Espírito Santo, qual é a minha função na terra? Davi recebe a palavra. Deus está plantando algo na vida de Davi. Mas mesmo que Davi não construísse o templo, Deus deu a planta do templo para o Davi. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus tem a planta da sua vida na mão dele. E a planta que ele tem da sua vida na mão dele, ninguém vai frustrar na sua vida. Ninguém. Quando Deus tem um propósito na nossa vida, quando somos escolhidos por Ele, que Ele tem um propósito, todas as pessoas que passam por nós, que atravessam o nosso caminho, se não forem homens e mulheres segundo o coração de Deus, Deus arrasta. E aí, já viu aqueles ídolos no nosso coração? Pessoas que amamos. Quando Deus nos levanta com um propósito específico, ninguém fica. Eu tive uma experiência muito linda com meu marido. Foi uma das melhores experiências no meu casamento e foi a maior decepção da minha vida. Casada com ele há 3 meses e de vez em quando umas briguinhas no carro maravilhosa que todo casal discute. Não tem aquele que não discute. Discuti com ele dentro do carro e ele chegou muito belo na igreja, assim como o pastor Eduardo, muito belo. A igreja diz amém. A igreja... Muito bonito o casal. E aí, quando ele chegou na igreja, a primeira coisa que ele foi adorar o Senhor, exaltar o Senhor. Enquanto meu marido adorava e exaltava, eu dizia, mentiroso. E ele adorava o Senhor, hipócrita. Só eram essas coisas que saíam de mim. Mulher sábia, quem xará? Eu. Pelo amor de Deus. Eu sempre digo pro meu marido, meu amor, se eu fosse você, não tinha casado comigo. Mas tudo bem, casou, decidiu. Era um plano da parte de Deus. E aí ele foi, falou, começou a adorar e eu só dizendo, mentiroso, brigou comigo, não me pediu perdão, aquelas coisas de mulher. O pastor ainda deu uma risada assim forte. As coisas de mulher, né? E aí o que aconteceu?
fui para casa frustrada. Disse que ia pagar. Agora eu vou ter que inventar uma mensagem. Fui para casa frustrada. Ele não me falou nada. Um belo dia, ele disse para mim, eu conversando com ele, tocamos nesse assunto, e ele disse para mim, Joyce, entre eu e o Senhor não fica ninguém, nem você. Querido, se eu tinha um problema de rejeição, eu estava rejeitada no chão, caída, acabada. Mulher rejeitada por homem é podre, né? É horrível. Nossas emoções até se levantar é uma história. A gente tem que se levantar de todo jeito. E aí, amor? Tô ótima. Mentira! Mulher, quando tá ferida com homem, não é fácil, não. Só sabe quem vive, quem passa. Sim, mulheres? Sim ou não? Olha, a mulher é animadinha, né? Convida. E aí, ele me ensinou que entre o Senhor e ele, ninguém. Eu digo, ah, é? Um dia discutiram o carro de novo. Nada de perdão. Também não quis saber de perdão. Ele chegou lá, adorou, e eu adorei pro outro lado. Alegre, satisfeito. Sabe por quê? Eu entendi que na hora da adoração, quando você está diante de Deus, não fica ninguém, não fica problema, não fica marido, não fica filho, não fica... É você e o Senhor. Assim Deus chamou Davi. E ele colocou diante dele um profeta. E o profeta disse para ele, a tua função é fazer isso, tu é chamado para ser um homem de guerra. Mas quem vai construir o templo é Salomão. E Salomão foi o homem do coração de Deus, ungido para construir aquele templo. Mas algo aconteceu extraordinário na vida de Davi antes. Davi, de muitas guerras, ele entrou numa guerra. E numa dessas guerras que ele entrou, ele foi diante de um rei. Eu vou achar primeiro o nome do rei, porque o nome do rei é feio, meu irmão. Peraí, vou achar. Hadadezer. Isso é nome de gente, isso é nome de pilantra. Isso não é nome de gente. O rei Hadadezer, quando ele chegou diante desse rei, Davi, ele conseguiu vencer essa guerra. E quando ele conseguiu vencer esta guerra, ele trouxe todo o ouro, todo o bronze. E quando ele trouxe todo esse bronze, todo esse ouro, ele trouxe para algo específico. Às vezes, conhecemos pessoas, estamos diante de pessoas e a gente não sabe qual é a nossa função na vida daquela pessoa. Tudo na vida tem um propósito. Eu estou aqui em Dallas por causa de um propósito e eu vim cumprir só esse propósito. Você está aqui por causa de um propósito. Você conheceu alguém por causa de um propósito, mas são propósitos divinos. Não são propósitos humanos. Todo tipo de propósito humano dá errado na nossa vida. Por isso que nós devemos deixar mais do divino em nós. E Davi envelheceu e chamou a Salomão. Deus não concedeu o privilégio a Davi de construir o templo, mas concedeu a Salomão. Quando Davi venceu toda essa guerra e trouxe o bronze, o que ele fez com esse bronze? Ele guardou num lugar. Queridos, o bronze aqui significa a nossa natureza. Nós temos uma natureza perversa. Já somos concebidos em pecado. Temos uma natureza ruinzinha. E essa natureza, ela precisa ser trabalhada. Quando Salomão construiu esse templo, ele já tinha esse bronze guardado por Davi num certo lugar. Mas ele precisava, por causa que o tempo se passou, ele precisava de alguém para que aquele bronze que já estava lá todo duro, todo mal feito, numa situação difícil, ele precisava de um homem que fizesse a diferença. O que aconteceu com Salomão? Salomão foi em busca de um homem e ele encontrou um homem de Deus. Diga, um homem de Deus.
Todos os homens têm um propósito de Deus aqui na terra. É isso que eu quero que hoje vocês entendam verdadeiramente. E o homem de Deus chamado Araúna. Araúna, pastor? Esse foi o homem que ele encontrou. Quando ele encontrou esse homem, ele chamou e disse: você pode me ajudar? Porque o bronze está desta maneira. Assim somos nós. Quando ele chamou esse homem significa o Espírito Santo de Deus na minha vida e na tua vida. O Espírito Santo de Deus é o único que tem o poder de nos transformar. Ninguém mais. Podem passar pessoas específicas na nossa vida, homens e mulheres de Deus, mas eles não têm o poder. Eles são apenas canais de Deus. E quando Salomão encontrou esse homem, Salomão perguntou desse homem: tem jeito para esse bronze? Eu posso fazer qualquer coisa aí com esse bronze? E esse homem responde para ele: tem jeito. Sabe por quê? Eu quero dizer para você hoje, nessa noite, eu não sei o que você está passando, mas o Espírito Santo sabe. E eu quero dizer para você especificamente nesta noite: tem jeito para você. Queridos, nós estamos na igreja do Senhor Jesus. E eu quero dizer para vocês que a igreja do Senhor Jesus é lugar de gente problemática. A igreja do Senhor Jesus foi chamada para a transformação dessas pessoas. Então, quando você vem para a igreja, por mais que você venha assim arrumadinho, bonitinho, não se preocupe. Aqui dentro é o lugar de transformação. Por isso que nós temos que estar na casa do Senhor. E a Bíblia diz que vale 1000 anos. Vale mais um dia estar na casa do Senhor do que por aí. E nós precisamos entender que houve isso. Salomão fez isso. Conseguiu na vida desse homem. Você sabe, quando Davi foi pegar esse bronze, ele foi nas partes mais baixas, assim como Jesus vai nas partes mais baixas e traz as pessoas mais baixas para transformar em grandes homens e mulheres de Deus. Nós somos responsáveis, quando algo que não presta, sermos profetas aqui na terra e dizer: vai prestar. Aquilo que não tem mais jeito, eu vou dar jeito. Aquilo que não tem mais solução, o Senhor vai dar a solução. Nós somos esses homens e essas mulheres de Deus, especificamente usados para transformar a vida da pessoa. A nossa vida não vai ser a mesma mediante o que o Espírito Santo vai moldar e trabalhar a nossa natureza. E aí teria que ser alguém de fora. E esse homem veio de fora para transformar o bronze. É assim que Jesus quer na nossa vida. O Irão significa o Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode pegar uma pessoa completamente o que não é e transformar. Transformar uma prostituta em uma mulher de Deus. Transformar um homossexual em homem de família. Transformar um delinquente em um homem cheio do poder, cheio do Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo tem esse poder. E nós precisamos, como filhos de Deus, entender qual é a minha chamada. Se você hoje é esse bronze que o Espírito Santo, ou você é esse cobre que o Espírito Santo quer usar, quer resgatar você, você precisa dizer para ele: eis-me aqui. Eis-me aqui. Você precisa ter fé que o Espírito Santo fará todas as coisas na sua vida. Todas as... Quer casar? Pode casar. Assim é a palavra de Deus. Quer ser cristão? Quer cumprir propósito? Bonita a mensagem, né? Nem sei o nome, não foi? O chamado que transformou, sei lá, eu até esqueci. E aí, você... Como? Qual o seu chamado? É alguma coisa assim? E aí eu pergunto de você: bonita, qual o seu chamado? Poxa, já viu a bispa? A vocação celestial, falou bonito. Meu Deus. Vai para essa vocação. Quer guerra, quer fogo, quer confusão. O reino de Deus não veio para trazer paz, veio para trazer confusão. A gente tem que ler a Bíblia.
Eu quero viver na paz. Vai viver no inferno. Porque aqui no reino de Deus é confusão. É cara de leão, é cara de gadita. E qualquer coisa que inventam. É briga, é confusão. É confusão. A minha cara no ministério é cara de confusão. Eu faço confusão em qualquer lugar que eu chego. Já estou fazendo confusão na igreja do pastor. Sim, mas voltando à palavra, que a palavra nos diz. Gente, o reino de Deus é para os escolhidos. Não queira ser chamado no reino de Deus, porque você não vai aguentar. Você vai cascar fora. Senhor, eu quero ser escolhida. Sabe, os escolhidos de Deus, eles têm um sinal na testa. A gente conhece escolhido de Deus. Sabe por quê? Ele pode passar pelas piores provas. Fornalha. Como é que tá teu casamento? Uma beleza. O meu tá uma fornalha. E ardente, colega. Eu tô para me jogar de lá. Mas eu fui chamada para cumprir um propósito. Não posso fugir. Você foi chamado para quê?